Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa Saber Além da Vida. Hoje o nosso tema será sobre saúde e doença. Então hoje nós vamos conversar com muita alegria, com muita felicidade aqui com vocês sobre essa relação que para todos nós é tão importante: doença, saúde e espiritualidade. Será que toda doença é espiritual? Porque tudo fala, é espiritual. Ai, tá doente, mas é espiritual. Será que é? A questão da doença está muito ligada à própria vida da pessoa, não é? Nós sabemos que a nossa vida se dá através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e as emoções e os sentimentos vão gerar os nossos pensamentos. O pensamento é força. E quando o pensamento está desequilibrado, ele pode afetar o nosso corpo físico. E essa afetação acaba se transformando em doença. Nem sempre a doença é um resultado espiritual, de alguma influência espiritual negativa. Não. Depende muito do que nós estamos abordando aqui. Se é uma doença chamada kármica, ou seja, se ela foi programada antes mesmo da nossa encarnação, como uma expiação de algum mal que tenhamos feito no passado, isso pode ocorrer, já foi programado, é difícil de ser modificado. Pode ser modificado, sim, pelo bem proceder da pessoa, pela pessoa vivendo com amor. Quanto mais amor, conforme Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Mas, se ela precisa passar por aquele problema de saúde grave, até para ter uma reflexão maior sobre a vida, para despertar para a espiritualidade maior, aí acontece. Agora, nós temos que ser francos. Existem determinadas doenças que nós mesmos procuramos aqui pelo nosso mau proceder. Pessoas que se dedicam, por exemplo, a vícios de toda ordem, acabam tendo consequências, não é? Por exemplo, o fumo. Claro que fumar acaba afetando o nosso pulmão, mas isso é uma decisão, o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa sabe que faz mal, vai atrás, fuma, e esse fumo tem consequência. A mesma coisa, a bebida alcoólica, qualquer tipo de entorpecente, acaba desequilibrando o corpo físico da pessoa e a mente também. Quando você faz essa pergunta, é tudo espiritual? Toda doença é espiritual? Nós precisamos fazer uma separação aqui para entender propriamente do que você está falando. Porque, num sentido externo ao indivíduo, como o Geraldinho colocou, sempre um inimigo, influências espirituais externas que estão afetando, ou até uma concepção de diabo, de inimigo que estaria afetando a pessoa, nesse sentido, não. Agora, numa perspectiva individual, no sentido de você é um espírito atuando aqui na Terra com um corpo encarnado, nesse sentido mais restrito de responsabilidade, de autonomia, nesse sentido sim, tudo é espiritual. Porque quando nós pensamos nessas decisões presentes, como o Geraldinho colocou, desta vida que vão levar a pessoa a um caminho mais difícil com as próprias possibilidades orgânicas, foram decisões espirituais. Porque, como o Geraldinho colocou, o pensamento é o espírito encarnado, como muito bem define Kardec no Livro dos Médiuns. Então, nós precisamos sim admitir que a primeira causa é o espírito da pessoa. Agora, nós não podemos cair num contexto que seria bastante equivocado de tirar a responsabilidade. Então, há sempre um espírito obsessor, há sempre uma causa externa a esse indivíduo, há sempre um inimigo, e isso retira a responsabilidade do indivíduo e não é saudável, porque todos nós, como o Geraldinho colocou muito bem, temos a capacidade de mudar as nossas vidas a partir de uma tomada de decisão que é sim espiritual. Ao longo dos evangelhos, nós percebemos relatos maravilhosos de cura que têm uma relação espiritual muito profunda. Nós, quando percebemos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, aquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos vinha sangrando e quando
toca nas vestes de Jesus, na aba ali da veste de Jesus e é curada, essa mulher está mostrando para todos nós que a cura, numa perspectiva de eu alcanço a saúde, isso é sim tomada de consciência. Quando nós mudamos a direção dos nossos pensamentos, quando nós assumimos a direção da nossa vida, quando nós decidimos por caridade, por amor, por serviço ao próximo, nós podemos mudar as nossas vidas e trazer para as nossas vidas físicas mais saúde. E é sempre muito importante, gente, independentemente do problema físico, do problema orgânico que nós estejamos atravessando aqui na Terra, o nome de Jesus Cristo de Nazaré é suficientemente forte para nos curar. Jesus Cristo, a palavra que ele traz para todos nós é a cura de que todos nós precisamos e nós podemos literalmente alcançá-la. É interessante, João, porque nesse exemplo que você trouxe da figura evangélica da mulher com fluxo de sangue, Jesus sente que alguém o havia tocado. Mesmo com a multidão. E ele fala, alguém me tocou. E aí Pedro, os apóstolos falam com ele, mas mestre, todo mundo está te tocando, está no meio da multidão. Mas ele fala assim, não, saiu virtude de mim. Exatamente. Não é? Então alguém o tocou de uma forma tão especial, não é? Exato. Que sem o próprio Cristo saber, virtudes dele foram em direção àquela pessoa e curaram aquela mulher hemorroíça. Então, ela tinha alcançado um patamar de fé, de compreensão espiritual muito mais alto. Ela sabia, veja bem, isso é muito bonito, ela não precisava nem conversar com Jesus. Exato. Ela sabia que se ela tocasse nele, que ela iria ser curada. E foi o que aconteceu. Gente, isso é muito lindo, porque o exemplo dessa mulher, como o Geraldinho está destacando, ele é muito elucidativo para todos nós. Havia uma multidão em torno do Cristo, como o Geraldinho está colocando, mas uma pessoa ali tinha uma atitude mental diferente. Ou seja, Jesus está disponível para curar todos nós, mas será que a nossa atitude mental está de acordo com aquilo que é necessário para nós alcançarmos essa cura? Porque virtude sai do Mestre a todo instante. Agora, nós estamos tocando nele da forma correta? Será que nós já nos livramos do nosso passado cheio de erro, das questões que trouxeram a doença para o nosso corpo? Porque certamente, quando nós atingirmos essa atitude mental, nós tocaremos no Cristo, dele vai sair virtude e nós seremos plenamente curados. E percebam, o caso dessa mulher é tão icônico que, diferentemente do que comumente nós vemos nos evangelhos, Jesus fala para ela, minha filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Quando para muitas pessoas nos evangelhos, Jesus diz, vá e não peques mais. Para ela isso não era necessário, porque como nós estamos colocando aqui, esta mulher tinha uma atitude mental bastante diferenciada. Existe cura espiritual para a doença física? Acredito que sim, existe sim uma cura espiritual para doenças físicas. Sim, meu irmão, existe sim a possibilidade de cura espiritual através de uma bênção, através de uma oração, através de médiuns de cura. Nós temos um tipo de mediunidade que é uma mediunidade de efeitos físicos de cura, em que determinadas pessoas têm excesso de energia física, que, se bem canalizadas por benfeitores espirituais, por mentores, por espíritos angelicais que podem nos auxiliar, podem naturalmente favorecer muita gente. A gente conhece até na nossa convivência pessoas que têm essa faculdade e que trabalham desinteressadamente, sem cobrar nada, apenas com espírito de sacrifício, com espírito de amor, de renúncia em favor dos semelhantes. E neste caso, quanto mais pura é a intenção, mais a pessoa é auxiliada pelos emissários de Jesus. E aí as curas acontecem. Agora, do outro lado, nós temos que pensar, nós precisamos merecer essa cura, porque não basta só pedir a cura, precisamos fazer por merecer essa cura. E aí é um capítulo particular de cada um, de cada alma, de cada pessoa aqui na Terra,
porque há determinados casos em que a doença é até mesmo a libertação da pessoa de determinados problemas. Então, se você tira aquela doença da pessoa, ela vai fazer besteira, então a espiritualidade não permite que ela seja curada por essa razão. Porque a doença, nesse caso, é o processo da cura espiritual dela. Eu concordo com o Geraldinho. Numa perspectiva categórica, a cura espiritual é possível? Sim, certamente. É uma possibilidade para todos nós. Inclusive, eu acredito profundamente que a leitura dos evangelhos, a leitura dos textos psicografados por Chico Xavier, da codificação do espiritismo cristão, é uma leitura que traz para todos nós e principalmente para os nossos irmãos e irmãs que às vezes estão passando por uma doença difícil, traz muita esperança. E essa esperança já é o primeiro passo para uma melhora orgânica, para que a cura comece a se estabelecer, porque a partir do momento em que a criatura tem mais esperança, ela aumenta o padrão vibratório e ela faz, em alguma medida, a parte dela para que essa cura ocorra. Mais uma vez, o Evangelho está repleto de casos de cura, Jesus curando imediatamente, Jesus curando à distância. E quando você traz essa pergunta, a gente tem a impressão de que você também está falando, como o Geraldinho colocou, dos médiuns de cura, da possibilidade de pessoas que estão encarnadas serem instrumentos de Deus para que a cura ocorra aqui na Terra. É interessante nós nos lembrarmos que o Cristo diz para todos nós: vós sois deuses, fazendo uma menção lá ao Salmo de número 82. Quando Jesus traz isso para todos nós, ele está dizendo sobre as potencialidades espirituais que existem em todos nós. Então, é importante nós pensarmos o seguinte: o médium de cura, aquele que tem o dom da cura, ele vai fazer a parte dele, porque ele recebeu esse dom de Deus sempre, gente. E este é um alerta importante, sem cobrar, porque essa é uma observação do nosso Cristo para todos aqueles que receberam dons espirituais. Você recebeu de graça, dê de graça, lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Então isso é muito importante. Então vamos pensar, a pessoa procura um médium de cura, essa pessoa num movimento, numa atuação em consonância com tudo aquilo que Jesus trouxe, vai fazer a parte dela. Agora, o paciente, aquele que quer receber a cura, também tem que fazer a parte dele. Mesmo quando a gente chama alguém para fazer uma oração, para aplicar um passo espiritual, quem está recebendo tem que estar aberto para a cura, tem que estar conectado com Jesus, tem que estar repensando a própria vida e até os motivos pelos quais ficou doente. Eu quero mudar de vida, eu quero seguir de uma forma mais saudável. Tudo isso é muito importante para que a cura seja estabelecida realmente na vida das pessoas. Agora, mais uma vez, a cura espiritual é possível nesse sentido de a pessoa está doente, ela pode ser curada? Sim, a cura é uma possibilidade que pode ser vivida por todos nós de uma forma muito profunda. Eu só vou lembrar aqui um livro de Chico Xavier, cujo título é Colheita do Bem, do espírito de Neio Lúcio. E ele faz uma informação importante aí a respeito desse processo de cura, que a pessoa que busca a cura, ela tem na mão dela 50% do trabalho a ser executado. Quer dizer, metade do valor dessa cura depende da pessoa que procura a cura. Então a gente não pode colocar na mão dos outros essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade e precisamos então agir em conformidade com o plano mais alto da vida, não desperdiçando energias positivas, equilíbrio, saúde, buscar também uma vida mais digna, uma vida mais equilibrada no sentido de alimentação, no sentido de cuidados, para que a gente possa alcançar também um equilíbrio mais amplo de paz, de calma, de espiritualização íntima na busca dessa cura. A gente escolhe sofrer antes de nascer? Eu acredito que a gente não escolhe sofrer antes de nascer. Isso vem muito ao decorrer do longo da vida, do que a gente passa e conforme a gente escolhe agir diante das circunstâncias da vida. É interessante a sua pergunta, porque eu conversei sobre isso com Chico Xavier há muitos anos atrás, na casa dele de Uberaba, no Triângulo Mineiro.
E eu perguntava a ele exatamente isso. Como que é esse processo de escolha das nossas provas, das nossas expiações, das nossas dores aqui na Terra? E ele me disse o seguinte, que se nós temos uma inteligência mediana para cima, quer dizer, não precisa ser ninguém brilhante, ninguém super inteligente, se a gente é de uma condição mediana de inteligência para cima, antes da reencarnação, a gente se reúne com os nossos familiares amigos, com os nossos benfeitores da vida maior, com os nossos guias, os nossos, podemos chamar também de anjos de guarda, para programar a próxima existência. E isso, às vezes, gente, leva mais de 1 século, 2, 3 séculos de pesquisa, de programação, porque não é fácil reencarnar na Terra. Só de nós estarmos aqui vivendo na Terra, podem ter certeza, nós já passamos em muitos testes. A vida é um presente de Deus, a vida na Terra, e vamos aproveitá-la com o máximo de nossas forças. Então, nesse particular, se a pessoa tem possibilidade de ela própria opinar, ela vai rever vidas passadas na companhia dos seus benfeitores e vai verificar uma determinada vida que ela errou muito naquele capítulo, naquele ponto da existência, e aí eles podem escolher, por exemplo, que ela venha sim com um determinado problema físico para enfrentar. Uma doença, por exemplo, nos olhos, um problema de paralisia, de dificuldade de locomoção, um problema de audição, não vem surda ou vem cega, enfim, qualquer tipo de prova física. E neste caso, essa escolha faz parte da existência espiritual e a pessoa é preparada para vencer essa prova. Quer dizer, ninguém vem ao mundo sem forças, sem coragem suficiente para vencer a própria prova. Então nós podemos dizer que todos nós temos condição de carregar a nossa própria cruz. Nenhum de nós vai carregar uma cruz mais pesada do que os ombros suportam. Então a gente vem, passa pela prova, mas sempre com um objetivo nobre, o objetivo de vencer a si próprio e continuar vivendo com alegria, com felicidade, sempre almejando algo melhor e maior mais adiante. Eu acho importante nós refletirmos sobre a premissa da sua pergunta, porque você coloca, nós escolhemos sofrer. Como o Geraldinho colocou muito bem, nós escolhemos as nossas provas e as nossas expiações, levando em consideração as necessidades dos nossos espíritos. Agora, nós escolhemos sofrer. Sofrer é um ponto de vista. A pessoa ela pode passar por muitas dificuldades sem necessariamente sofrimento. Ela pode passar por dificuldades com fé, com resignação. Eu gosto muito do Salmo 23 para pensar sobre fé quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Falando dessa fé que ele nutria por Deus. E assim é conosco aqui na Terra. Há um livro interessantíssimo psicografado por Chico Xavier, intitulado Ação e Reação. E nesse livro eles falam, diz que o Geraldinho colocou, sobre esses planejamentos encarnatórios. Agora, nesse livro, eles explicam que provas, expiações, o que é necessário comumente num planeta como a Terra, tudo isso tem data marcada. Então a pessoa, ela vem sim para passar por certos desafios, para enfrentar certos obstáculos, e daí a importância da religião, daí a importância de desde sempre nós estarmos com o nosso Mestre Jesus Cristo, porque com Jesus todo jugo é suave, todo fardo é leve, o Cristo nos prometeu tudo isso. Então se desde sempre, mesmo nos dias da bonança, nos dias de felicidade, nos dias em que nós estamos sem qualquer problema material, se nesses dias nós construirmos a nossa espiritualidade, se nesses dias nós nutrirmos órgãos espirituais, quando nós tivermos que atravessar o vale, o deserto, os momentos mais difíceis, mais extremos das nossas vidas, se nós estivermos preparados, então nós não precisaremos
sofrer. Nós vamos poder olhar para tudo isso com mais resignação, com mais fé e mesmo com muito amor, entendendo que a vontade de Deus é soberana e que o nosso Deus sabe aquilo de que os nossos espíritos precisam. E é dever de todos nós aqui na Terra fazer o máximo. Nós temos que fazer o máximo. Em um programa como esse, em que nós estamos falando sobre cura espiritual, nós precisamos sempre salientar a importância do tratamento médico. Nós jamais aqui defenderíamos qualquer perspectiva de abandono do tratamento médico numa perspectiva de doença física ou mental, porque nós precisamos de todos esses recursos maravilhosos de que nós dispomos para construir um espírito mais feliz e que vai ser mais etéreo, mais puro. Muito boa lembrança essa sua, João Pedro, porque eu mesmo ouvi de Chico Xavier dizer que o médico, o enfermeiro, o cientista, não é? Todos eles também são missionários de Deus na Terra. Agora nós vamos ouvir a história da Maria Augusta. Por volta de 1963, eu era recém-casada e a minha irmã, médium de ectoplasmia, saindo de casa, ela na farmácia encontrou uma senhora chorando muito. E ela correu para saber o que estava acontecendo. E essa senhora falou que estava com câncer. Na época, ter câncer era sinal de morte. Não tinha recursos. E a minha irmã, toda condoída, chamou ela para casa para fazer uma oração, para pedir a Deus para que ela melhorasse. E ela topou. Então, 2 noites, ela apareceu e a minha irmã fez a oração e pediu para os guias que ajudasse aquela senhora. Bom, acabou as orações dos 2 dias, passou uns 3, ela voltou novamente para o médico e em seguida ela voltou para a casa da Cida, minha irmã, para contar que o médico estava assustado porque o caroço tinha sumido. Sumiu o câncer da mama. Pode uma coisa dessa? A espiritualidade é a coisa mais linda que pode acontecer. Não tem como negar. Eu gostaria de saber por que hoje é tão difícil, atualmente, médiuns de ectoplasmia. Obrigada. Olha, de fato, Maria Augusta, esse exemplo da sua irmã Cida é muito impressionante. Ela certamente era uma médium de cura, ou deve ser ainda uma médium de cura. E apesar de você dizer que esses médiuns estão em falta, não, nós conhecemos vários médiuns que trabalham com essa faculdade mediúnica de assistência espiritual para a cura. Às vezes, a chamada ectoplasmia, que é simplesmente a mediunidade da cura, não está no sentido mais espetaculoso da televisão, da divulgação pública, mas em muitas casas espíritas, casas de oração, nós vamos encontrar pessoas humildes trabalhando pelo bem, através do passe, através da oração, independentemente, inclusive, de religião. Vamos encontrar também pessoas dentro da religião protestante, dentro também do catolicismo, de qualquer pessoa que procura agir no bem em nome de Deus. E as curas acontecem porque é merecimento daquele que a buscou. Há uma frase psicografada pelo Chico, de autoria do Espírito Meimei, que eu gosto muito. Ela diz assim: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Eu acredito profundamente, com todo o meu coração, que com Jesus nós sempre temos caminhos de cura. Independentemente da perspectiva material em que nós estejamos inseridos, o nome de Jesus é poderoso para curar qualquer problema de que nós estejamos ali deficientes, qualquer problema que esteja nos afligindo, trazendo choro, angústia para as nossas vidas. Lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós temos a parábola dos talentos. Então nós percebemos que há uma multiplicidade realmente de dons aqui na Terra. Paulo de Tarso vai falar muito sobre isso nas suas epístolas. Como
Geraldinho colocou muito bem, há sim aqueles que recebem o dom da cura. E eles estão sim atuando aqui no Brasil e mesmo ao redor do mundo, nas diversas escolas religiosas. O ponto, gente, é sempre tomar tudo isso com responsabilidade, com atenção, observando tudo aquilo que Jesus falou. A gente sempre chama atenção para essa questão da não cobrança. Uma pessoa que recebeu o dom da cura, ela não pode cobrar por isso, porque Jesus disse que não pode ser cobrado. Então, com essa responsabilidade, observando o que os médicos falam, tendo esse interesse pela espiritualidade, tendo muita fé dentro dos nossos corações, todos nós podemos viver a cura. A cura é uma realidade possível para todos nós. Este caso sobre as doenças e a cura espiritual é uma realidade. E eu tenho esse exemplo na minha própria família, a minha avó materna, Carmen Machado dos Santos, que foi inclusive criada junto com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Eles foram colegas de grupo escolar. Chico era de 1910, ela era de 1911 e ao longo dos anos ela desenvolveu essa faculdade de cura. E quando ela, em determinado momento, na companhia de uma grande amiga também, que é a Noêmia Barbosa da Silva, que nós carinhosamente chamamos de Nona, elas estavam orando, chegou um pai com um filho desesperado porque os médicos tinham desenganado a perna do rapaz que estava já gangrenada, toda apodrecida. E o médico tinha dado o veredito: vamos ter que amputar a perna do rapaz. E deu ao pai 15 dias para, no máximo, executar a cirurgia. Mas eles ali pediram a Jesus, oraram, e minha avó foi dando os passes, foi orando, foi soprando nos pontos mais negativos ali daquela ferida purulenta que tinha na perna do rapaz, pedindo sempre a presença de Jesus, o amparo dos guias espirituais, e esse procedimento durou um bom tempo. Ela falou com o pai do rapaz: daqui a 15 dias você volte aqui, que ele vai estar totalmente curado. E isso aconteceu de fato. Ele não precisou ter que passar pela cirurgia de amputação. Então, para nós finalizarmos o nosso programa de hoje, falando sobre saúde, sobre doença, sobre a relação de tudo isso com a espiritualidade, nós queremos deixar o nosso abraço e uma mensagem de conforto, de esperança, de fé para todos os nossos irmãos e irmãs que estejam atravessando alguma doença do corpo físico, alguma doença mental, estejam aí em aflição. Há no cantor cristão alguns versos de que eu gosto muito e que são bastante importantes e elucidativos para nós pensarmos como Jesus sempre vem para todos nós nesses momentos de maior dificuldade. Esses versos dizem assim: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então, certamente, independentemente daquilo pelo que nós estejamos passando na vida física, Jesus é conosco e é suficientemente poderoso para trazer a cura para todos nós. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.